Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Daça, sou psicóloga e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto bem comum no nosso dia a dia: as preocupações. O que são as preocupações? Napoleão Bonaparte dizia que as preocupações deveriam ser como roupas que a gente tira para dormir para ficar mais confortável e a gente poderia colocar para lavar e depois colocar novamente. Seria o sonho de todos nós, né? Mas não é assim que acontece. Seria possível, então, a gente conviver bem, apesar das preocupações? É sobre isso que a gente vai esclarecer nesse momento, nesse vídeo. Vou pedir que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva também no canal. Primeiro, a gente tem que entender o que são as preocupações. São emoções e toda emoção tem a sua função. Qual seria a função da preocupação? Imagine que você tenha a seguinte preocupação: esse mês as minhas contas estão estouradas, eu comprei demais e agora o que é que vai acontecer? Se você não tivesse preocupação, como seria o seu proceder ao longo do mês? Você compraria normalmente? Você colocaria o pé no freio? Então, a função da preocupação é fazer com que a gente encontre solução para os problemas. Podemos dizer que as preocupações se dividem em dois grupos: as produtivas e as improdutivas. Como seria isso? As preocupações produtivas são aquelas que nos impulsionam e nos levam a uma solução. E outra, nas preocupações produtivas nós temos um problema palpável, ele é tangível. Como eu disse no exemplo anterior, estou com as contas estouradas e agora o que é que eu posso fazer? Ali é algo palpável, de fato está acontecendo. Como seria esse mesmo exemplo dentro da preocupação improdutiva? Meu Deus, as minhas contas estouraram, eu não vou ter como pagar de forma nenhuma. E se eu adoecer? E se a minha mãe tiver um problema e precisar ser internada? E se eu levar uma queda e de repente eu precisar fazer uma cirurgia? Eu estou sem o meu plano de saúde. Percebe que é uma sequência, é um efeito dominó que vem vindo outras e outras e outras preocupações? As preocupações improdutivas, normalmente, elas começam com dois conectivos. E se? E se o mundo acabar? E se esse teto cair na minha cabeça? É possível? Claro que é possível. As probabilidades são mínimas, mas que é possível, é. Então, nas preocupações improdutivas, nosso cérebro pega as mínimas possibilidades e transformam em algo próximo, eminente. O que é que nós devemos fazer então? Precisamos usar as preocupações a nosso favor. Afinal de contas, se a gente não se preocupasse com as contas, por exemplo, a gente iria simplesmente gastar e toda demanda que surgisse, nós iríamos simplesmente fazer e gastar o nosso dinheiro. Então, o primeiro questionamento deve ser: o que posso fazer em relação a essa situação? O que está ao meu alcance que eu posso ir em busca dessa solução? Aqui no Nordeste, a gente tem um ditado que diz assim: pimenta no olho dos outros é refresco. O que quer dizer isso? É que quando a situação não é conosco, se torna muito mais fácil. Então, uma técnica que a gente pode utilizar diante das preocupações é: e se não fosse comigo? E se fosse com um colega, um amigo, um parente? O que eu diria para ele? Precisamos nos retirar do olho do furacão para ver com uma melhor percepção. E a partir daí, o nosso cérebro começa a funcionar melhor. A outra coisa que eu preciso fazer é entender e aceitar os limites da situação. Existem situações que de fato nós não podemos fazer absolutamente nada. Por exemplo, estamos com um parente hospitalizado. E aí a gente faz a pergunta: será que ele vai morrer? Meu Deus, ele pode morrer. É uma possibilidade? Sim. Mas da mesma maneira que há uma possibilidade da pior opção, há uma possibilidade dele se recuperar. Nenhuma das duas eu tenho certeza. Então o que é que eu devo fazer?
Nutrir pensamentos de esperança em relação a essa situação, porque em ambos os casos eu não tenho poder sobre ela. Em ambas as situações, em ambas as possibilidades, não há como eu ter poder sobre isso. Sendo que eu escolhendo acreditar na pior possibilidade, eu vou ficar mal e aquilo vai me gerar outras situações que podem culminar, por exemplo, em uma desregulação da ansiedade. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, preocupações são emoções importantes que nos levam à resolução de um problema. E eu preciso identificar se essas preocupações são produtivas e improdutivas. Como que eu sei se as preocupações são produtivas? Quando ela me leva a uma possível solução. Elas são improdutivas quando elas começam a gerar outras e outras e outras situações e questionamentos que eu não tenho a resposta. E eu preciso me fixar naquilo que é palpável, naquilo que é tangível. Só assim eu vou conseguir solucionar o meu problema. Tudo começa na maneira como a gente vê a vida, como a gente percebe, como a gente pensa. E pensar de forma produtiva é uma questão de exercício. Quando somos dominados pelas preocupações, nós não conseguimos ser pessoas produtivas, nós não conseguimos ser pessoas eficazes. Nós somos pessoas que vamos gerando outros desconfortos e outras desregulações que só nos trazem prejuízos. Então, eu convido você, eu desafio você a viver de maneira produtiva, pensar de forma eficaz. Essa preocupação é produtiva ou é improdutiva? A forma como eu estou me preocupando está me gerando possíveis soluções ou simplesmente mais problemas? E nesse exercício, desafio você a mudar essa forma de pensar quando vierem as preocupações. Espero que gostem. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo!